Os pardais são aves pertencentes à ordem Passeriformes e à família Passeridae. Apresentam as seguintes características principais. São aves de pequeno tamanho, que varia entre os 13 e os 16 cm. São granívoros, tendo por isso um bico triangular. Apresentam dimorfismo sexual em algumas espécies, o que significa que os machos e as fêmeas têm uma plumagem distinta. São aves de hábitos terrestres e arborícolas, ou seja, passam muito tempo no solo, mas também pousam nas árvores. São aves de hábitos gregários durante todo o ano, o que significa que andam frequentemente em bandos. Bandos esses que podem juntar aves de mais de uma espécie. A nível mundial, a família Passeridae é composta por 6 géneros diferentes e abrange um total de 40 espécies. A distribuição original desta família compreende 3 continentes: Europa, África e Ásia. No entanto, a família também está presente na América e na Oceania, graças à introdução do pardal comum. Este pardal também foi introduzido em diversas ilhas do globo, nomeadamente nos Açores. A nível europeu, há 6 espécies nidificantes. Vejamos agora qual é a situação em Portugal. No nosso país existem 4 espécies nidificantes regulares, que são o pardal comum, com o nome científico Passer domesticus, o pardal montés, Passer montanus, o pardal espanhol, Passer hispaniolensis e o pardal francês, Petronia petronia. Destas espécies, é preciso referir que o pardal comum foi introduzido nos Açores, como já foi anteriormente referido. Para além disso, há 2 espécies que ocorrem regularmente na Madeira, que são o pardal espanhol e o pardal francês, sendo que o pardal espanhol é uma presença relativamente recente, terá chegado à Madeira no ano de 1935, após a ocorrência de ventos persistentes de leste. Portanto, pensa-se que a espécie terá colonizado a Madeira de forma natural a partir do norte de África. Começamos por ver o pardal comum, também chamado pardal do telhado ou pardal ladrão. Esta é uma das aves mais comuns do nosso país e é o mais abundante de todos os pardais. É uma presença familiar junto a zonas habitadas. Apesar de muitas vezes ser encarado como um pequeno pássaro castanho, o pardal comum tem na verdade uma combinação de cores que juntam o cinzento, o preto e o castanho e até o branco. Uma das características do macho, que vemos na imagem da esquerda, é o facto de ter a coroa cinzenta. A coroa é a parte central da cabeça. Este aspecto é importante, pois é a característica que mais nos permite distinguir o pardal comum das outras espécies de pardais. Para além disso, tem um babete preto, que não é visível nesta imagem. A fêmea, por seu lado, é mais acastanhada com uma lista supraciliar clara. Portanto, podemos ver que o macho tem a cabeça castanha, de lado, mas com a coroa cinzenta, tem um pequeno babete preto que é mais visível na plumagem de verão e não tanto na plumagem de inverno. A fêmea é castanha e tem uma lista supraciliar creme. O nome científico desta ave é Passer domesticus, sendo este um nome que faz referência aos seus hábitos muito urbanos, muito ligados à presença humana. Portanto, tem um comportamento quase doméstico, embora na verdade seja uma ave selvagem. Como já foi referido, os pardais são gregários, o que significa que formam muitas vezes bandos. E nesta imagem temos precisamente um bando de pardais. Neste caso, podemos ver um macho, que está no centro da imagem, com a sua cabeça castanha contrastando com a coroa cinzenta e as partes inferiores claras, rodeado de 6 fêmeas. A desproporção nem sempre é tão grande, e às vezes há bandos com maior número de machos,
Neste caso temos um macho no centro da imagem. A espécie que se segue é o pardal montês. Das 4 espécies é a única que não ocorre nas ilhas, portanto é exclusiva do continente. O pardal montês é o mais pequeno dos 4 pardais que ocorrem em Portugal. É um pouco mais pequeno que o pardal comum e distingue-se principalmente por ter a coroa totalmente castanha, não existe cinzento na coroa. Tem um pequeno babete preto e outra característica muito visível é a mancha preta na cara, que corresponde às coberturas auriculares, bem visível em ambas as imagens. Aqui no caso da imagem da direita, assinalamos onde é que está esta mancha. O pardal montês, ao contrário do pardal comum, não tem dimorfismo sexual, o que significa que os machos são iguais às fêmeas. Portanto, o macho caracteriza-se pela cabeça totalmente castanha, pela orelha preta, a orelha está aqui entre pelicas, dado que se trata apenas das coberturas auriculares, e por um babete preto pequeno. A fêmea é igual ao macho na plumagem, não sendo assim possível distingui-la. O nome científico desta espécie é Passer montanus. Esta espécie é menos ligada aos meios humanizados, embora no norte do país ocorra por vezes em aldeias. Aliás, o pardal montês distribui-se principalmente pelas regiões a norte do Tejo, também aparece a sul do Tejo, mas é menos comum, e prefere zonas agrícolas ou florestais com clareiras e não tanto a proximidade com zonas habitadas. Vejamos agora o pardal espanhol. Esta espécie é do mesmo tamanho do pardal comum ao qual se assemelha. No entanto, há 2 características principais que permitem distingui-lo. Por um lado, a coroa totalmente castanha. Recorde-se que o pardal comum tem a coroa cinzenta. Por outro lado, a grande quantidade de preto no babete e que se estende pelos flancos sob a forma de riscos. Portanto, as partes inferiores têm uma maior extensão de preto do que no pardal comum. Esta zona escura é mais visível durante a primavera e o verão, quando as aves envergam a plumagem nupcial. É o caso da imagem da esquerda. Na imagem da direita vemos 2 machos de pardal espanhol. Vê-se também os flancos riscados e o babete escuro, mas os tons estão mais atenuados. Portanto, no inverno o contraste é menor. As fêmeas são muito parecidas com as de pardal comum, ou seja, são castanhas com a lista supraciliar clara. Resumindo, o macho tem a cabeça castanha, um grande babete e os flancos riscados de preto. A fêmea é muito parecida com a de pardal comum. O nome científico desta espécie é Passer hispaniolensis. O pardal espanhol distribui-se principalmente pelo interior, centro e sul do território continental e ocorre igualmente, como já foi referido, no arquipélago da Madeira. O pardal espanhol é uma espécie muito próxima geneticamente do pardal comum e ocasionalmente as 2 aves hibridizam entre si. Não é um fenómeno muito frequente, em geral elas nidificam na mesma região sem se misturarem, mas por vezes existem casos de hibridação. Nestas imagens vemos 2 exemplares de pardais que foram capturados na região de Mértola, na década de 1990, e que apresentam características de ambas as espécies, sugerindo assim que se trate de híbridos. Por um lado tem a coroa cinzenta, misturada com nuances de castanho, e por outro lado tem um babete pequeno ao estilo do pardal comum, mas com alguns riscos nos flancos. Estas 2 fotos correspondem a 2 indivíduos diferentes, sendo que o da esquerda apresenta características mais próximas do pardal comum, o da direita mais próximas do pardal espanhol. Vemos já os riscos nos flancos, mas ainda assim com nuances de cinzento na coroa, sugerindo assim a presença também de uma componente genética do pardal comum. Recapitulando, então, o pardal comum e o pardal espanhol podem hibridar, embora não seja muito frequente, e os híbridos apresentam características mistas de ambas as espécies. A forma correta de designar estes exemplares será pardal híbrido e o nome científico será Passer domesticus vezes hispaniolensis. Este vezes designa o facto de se tratar de um cruzamento.
A quarta espécie é o pardal francês. Este pardal é bastante diferente dos anteriores, nem sequer pertence ao género Passer. Os machos são bastante diferentes de qualquer uma das espécies precedentes, embora a fêmea seja vagamente semelhante à de pardal comum e até pode ser confundida por pessoas menos experientes. No entanto, vendo com atenção, há algumas características que permitem distinguir facilmente o pardal francês. Uma das características é a risca creme, ou a lista central que existe na coroa. Ou seja, a coroa é na verdade formada por uma risca creme ladeada por duas riscas castanhas, havendo depois também a lista supraciliar creme. Outra característica são as pintas brancas na extremidade da cauda, que são especialmente visíveis quando a ave está a voar e abre a cauda para pousar. Esse é o momento certo para ver estas características. Há também a famosa pinta amarela do peito, que vem referida em quase todos os guias de campo, mas essa característica é muito difícil de observar. Resumindo, o pardal francês faz lembrar uma fêmea de pardal comum, mas tem uma lista supraciliar mais grossa e uma lista central na coroa, destacando-se ainda as pintas brancas na cauda. O nome científico desta espécie é Petronia petronia. O pardal francês, além de poder ser confundido com a fêmea de pardal comum, pode também ser confundido com outra espécie, esta de origem exótica, que é o bispo de coroa amarela. E esta confusão torna-se ainda mais provável se tivermos em conta que o bispo de coroa amarela não figura em muitos guias de campo. O bispo de coroa amarela, que é uma ave de origem africana que foi introduzida no nosso país, é bastante mais pequeno que o pardal francês. No entanto, o facto de ter a cabeça castanha e uma lista supraciliar creme muito marcada propicia a confusão. O macho do bispo de coroa amarela é preto e amarelo vivo, não se confunde, mas a fêmea, que vemos na imagem da esquerda, e que é igual ao macho em plumagem de inverno, apresenta também a tonalidade castanha e a sobrancelha clara, a lista supraciliar. Como é que se distingue do pardal francês? Por um lado, pelo tamanho muito mais pequeno, esta ave é bastante mais pequena que um pardal, e por outro lado, pela ausência da lista central de que falámos há pouco, da lista no meio da coroa, e também pela ausência de pintas brancas na cauda. Portanto, as características identificativas do pardal francês não estão presentes no bispo de coroa amarela. O nome científico desta espécie é Euplectes afer. Esta espécie ocorre principalmente nas zonas úmidas do litoral. O pardal francês, como já vimos, é Petronia petronia. Vamos agora recordar os principais conteúdos da apresentação de hoje. Vimos como é que se identificam as várias espécies de pardais. Começamos pelo pardal comum, que se identifica pela coroa cinzenta e pelo babete preto, sendo a fêmea de tonalidade castanha. É uma espécie que ocorre sobretudo em zonas habitadas, tanto em meio urbano como em meio rural, e que ocorre no continente e também no arquipélago dos Açores, onde foi introduzido. O pardal montês caracteriza-se por ter a coroa totalmente castanha, é mais pequeno que o pardal comum e tem um babete preto também mais pequeno. E tem uma mancha preta nas coberturas auriculares. Frequenta zonas agrícolas, por vezes também aldeias, e zonas arborizadas com clareiras. É um pardal exclusivo do continente. O pardal espanhol é uma espécie muito próxima do pardal comum, com o qual pode formar híbridos. Caracteriza-se pela coroa castanha e tem um grande babete preto que se estende pelos flancos. A fêmea é castanha e parecida com o pardal comum. Esta espécie frequenta terrenos agrícolas com algumas árvores, sobretudo no sul, no interior, centro e no sul do país. Distribui-se pelo continente e também pela Madeira, onde chegou de forma natural nos anos 30 do século XX. Finalmente, o pardal francês é castanho, com riscas na cabeça, destacando-se a risca central na coroa, que é totalmente identificativa, e também as pintas brancas na cauda. Este pardal ocorre em escarpas, por vezes também em aldeias e em bosquetes com árvores velhas onde nidifica. Pode ser visto tanto no continente como na Madeira.